graça e paz. Então nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre restauração. No vídeo anterior nós falamos sobre restauração como apontamento profético no Antigo Testamento. Então o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre restauração em Jesus e no Novo Testamento. Ok? Então no Antigo Testamento a restauração é apenas apontada. A gente falou bastante sobre isso na aula anterior, que a restauração é apontada através de homens, de personagens bíblicos, e também essa restauração é apontada através da nação de Israel. Agora, diferente do Antigo Testamento, no Novo, realmente a restauração ela começa no Cristo. Não sei se você prestou muita atenção, mas na aula anterior, geralmente eu falava com um apontamento profético e falava do Messias. Então a restauração daqueles homens apontavam para a restauração que aconteceria realmente no Cristo, na inauguração da nova aliança, ok? Quando ela realmente começa. Então Cristo, diferente de Adão, Cristo é o Adão perfeito. E essa restauração começa nele e na sua noiva, na sua amada, que é a igreja. Ok? Então esse é o nosso objetivo desse vídeo. Falar sobre restauração no Cristo e na igreja. Então Jesus e a igreja não mais apontam para a restauração, e sim já são o seu início. Porque quando falamos sobre restauração, nos referimos sobre nova criação. Então, quando a gente fala de restauração, a gente está automaticamente nos referindo a uma nova criação. Ok? E esta ocorre na ressurreição de Jesus. Então, essa nova criação acontece quando Jesus ressuscita. E já é a nova criação em vigência, operando de forma efetiva. Então a restauração em Cristo, e essa restauração ela começa já de forma latente na sua ressurreição, ok? Então Cristo como o Adão perfeito. Então você pode estar lendo comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 45, vamos falar desse aspecto de Cristo como o Adão perfeito. Ok? O antigo Adão, ou o primeiro Adão, ele falhou. Mas Cristo, como o Adão perfeito, ele cumpre a sua missão. Ele vive para obedecer o Pai, para fazer e realizar assim a sua vontade, coisa que o primeiro Adão, ele não conseguiu. Ok? Então, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 45. Vai falar o seguinte, 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então está falando aqui que o último Adão, Jesus, ele é um espírito vivificante. Ok? Então a promessa de Gênesis capítulo 3, no verso 15, aponta para alguém, no caso Cristo, que não poderia ser menor que Deus, porque se ele fosse menor que Deus, ele não suportaria a prova, e nem maior que o homem. Ok? Então a promessa de Gênesis 3,15 aponta para alguém que não pode ser menor que Deus, nem maior que o homem. Não pode ser menor que Deus em que aspecto? Porque se esse descendente de Eva, que Deus promete lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, for menor que Deus, ele não vai resistir à prova. E no sentido que ele não pode ser maior também que o homem, é que tem que ser o descendente de Eva. Então o Cristo, o Messias, esse descendente prometido, ele é tanto homem como divino, ok? Ele é tanto divino quanto ser humano.
Então Jesus em sua natureza carrega essa característica, ele é tanto divino quanto humano, ok? Então as implicações da obra de Cristo são mais abrangentes do que está revelado aos olhos do homem. E a gente já vai saber o porquê isso é dessa forma. Colossenses capítulo 1, no verso 20, afirma que Cristo, por meio do seu sangue, reconciliou todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Então você pode estar abrindo comigo Colossenses, no capítulo 1, no verso 20. Vai falar assim, Colossenses 1, 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Cristo é aquele que reconcilia a realidade do céu com a realidade da terra, através do seu sacrifício, ok? Então, sua obra como Adão perfeito removeu o pecado e consequentemente, todos os efeitos ligados à queda do homem. Então, quando Cristo se entrega na cruz, ele remove o pecado e todos os efeitos que são consequências da queda do homem. E esses efeitos que são consequências da queda do homem são efeitos que se manifestam através da criação. E a gente já vai chegar lá. Mas é interessante nós notarmos que esse texto fala que Cristo veio para unir essas duas realidades, ok? Céu e terra. Ainda não vemos a restauração por completo, mas todo esse processo de restauração já foi por Cristo determinado para se desenvolver e se cumprir na era escatológica por meio do seu Espírito. Jesus é a intervenção divina prometido desde os tempos antigos, para que o lugar da comunhão entre Deus e o homem fosse restaurado. Então, essa é um aspecto muito interessante da missão de Jesus Cristo. Ele veio para restaurar o homem, mas também veio para restaurar um ambiente onde a comunhão entre o homem e Deus pudesse acontecer, ok? Lá em Isaías, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, a gente vai ver esse aspecto do sacrifício, da intervenção divina e do sacrifício de Jesus. Lá em Isaías, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Isaías 11, do 1 ao 9. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi.
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ok? Então fala aqui que Jesus, ele através do seu sacrifício restaura o homem. E também ele restaurará o ambiente que vai acontecer a comunhão entre Deus, o Criador, e a criatura. Ele restaura o homem e restaura o ambiente. Ok? Jesus reconciliou o céu com a terra, sendo homem e divino. Aí você pode estar lendo em Daniel, capítulo 7, no verso 13 e 14, e Mateus 28, no verso 18, que vai falar nesses textos aqui que Jesus reconcilia com o céu, a terra, sendo homem e sendo divino. Nisto ele unirá duas realidades literais, céu e terra. Agora, é algo bem interessante, algo muito lindo, que fala lá em Efésios capítulo 1, no verso 10, que Jesus, num processo escatológico chamado convergência, ele vai unir essas duas realidades. Ele vai, nesse processo escatológico chamado convergência, Jesus unirá o céu e a terra. Ok? Depois você pode estar conferindo isso na sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 1, no verso 10. Vai falar desse processo escatológico. Então Jesus, ele une o reino de Deus e o reino dos homens, sendo, no caso, sendo o rei e também o servo. Jesus é o rei perfeito, ele é o rei prometido, o rei da glória. Mas também lá em Isaías, você vai ver que Jesus também é o servo perfeito. Ok? Ele redime a nossa natureza ao partilhar a própria natureza celestial conosco. Então Jesus nos redime, compartilhando quem ele é, a sua natureza conosco. Esse compartilhar, Jesus muitas vezes vai falar sobre isso referente à ceia do Senhor, quando ele fala para o povo comer da sua carne e beber do seu sangue. O que está trazendo quando ele fala isso é essa proposta de compartilhar quem ele é, ok? Através da ceia, do homem se apossar da natureza celestial de Jesus. E a gente não está falando aqui sobre transubstanciação. Não é uma doutrina onde que você, no momento que você vai participar da ceia do Senhor, o pão vira carne e o vinho e o suco da uva vira sangue. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de uma apropriação através da fé e não realmente de uma transubstanciação, que é essa transformação dos elementos da ceia, tá bom? A gente está falando de uma apropriação pela fé, ok? Então Jesus, ele é aquele que cumpre toda a vontade do Eterno e nos dá acesso ao reino de Deus novamente, ok? Então Jesus, ele cumpre a vontade do seu Pai, que é restaurar o homem, e nessa restauração ele novamente coloca o homem de uma forma acessível no reino. Então Jesus faz com que o homem acesse novamente o reino de Deus. Ok? Lá, você pode estar lendo isso lá em Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Ok? Então vamos estar conferindo esse capítulo junto, que fala que Jesus cumpre a vontade de Deus e nos dá acesso ao reino de Deus novamente. Lá em Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Colossenses 1,13 vai falar o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
Aqui quando fala ele, está se referindo a Jesus, ok? Que Jesus cumpriu essa vontade do Eterno, essa vontade de Deus, de dar novamente acesso ao reino para o homem. Então nós somos aqueles que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós fazemos parte de um reino de Deus. E quando a gente fala que a gente faz parte do reino, automaticamente a gente tem que entender que esse reino é governado por um rei. Então, como eu faço parte desse reino, eu tenho que me submeter às vontades desse rei. Estar em obediência à sua vontade. Aí você pode até me perguntar mais, Joe, que vontade que é essa? Onde que está mais explícito? Como eu devo me movimentar nesse reino? O que eu devo fazer nesse reino? Então, para isso, você pode estar lendo lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Que esses textos aí de Mateus, 5 ao 7, que é chamado Sermão do Monte, também a gente pode estar chamando esses textos de constituição do reino. Então, a partir desse texto, a gente vai saber como nos movimentar, como agir, de que forma viver nesse reino. E você vai perceber, lendo esses textos, que é uma forma bem oposta que a sociedade vive, que é uma forma bem contrária àquilo que o mundo vive. Esses parâmetros do reino de Deus são muito mais governados, ou melhor dizendo, muito mais efetivado no meu e no seu coração. Então você vai ver que Deus começa a fazer algo dentro do meu e do seu coração, para depois aquilo que Ele fez se manifestar de forma externa. Mas primeiro, o Senhor vai sempre apontar para o nosso coração, de que forma nós devemos nos mover, mas sempre em vista com as intenções do coração do ser humano. Ok? Então esse texto de Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, vai falar sobre isso, sobre a constituição do reino. Ok? Então você pode estar verificando esse texto depois e aplicando na sua vida, que é uma forma bem interessante. Porque primeiramente, ao ler esses textos, você vai ver que é quase impossível você viver aquilo ali, essa prática do reino. Mas você vai descobrir que em Deus, Ele te capacita a viver daquela forma. Só nos é imposto uma coisa, nos submeter a Ele, nos render a Ele. E Ele vai começar a operar em nós, fazer em nós. Ok? Então, agora sobre a cronologia da restauração. Então podemos resumir a restauração da seguinte forma. O Pai anunciou essa restauração por meio dos profetas. O Filho fez se tornando homem. Então o Filho fez essa restauração, se tornando homem. O Espírito através na comunidade de novos nascidos, na restauração de homens e mulheres. Então o Pai anuncia, o Filho aplica e o Espírito Ele faz através da comunidade de novos nascidos, através da igreja. De homens e mulheres que agora têm o seu interior restaurado. Ok? Então o Filho aí, depois desse cronograma, depois dessa ordem cronológica, Jesus, o Filho, Ele retorna e conclui em sua consumação. O Pai testemunha e valida a obra do Filho e do Espírito, e finalmente recebe como tributo toda a obra pronta e restaurada. Você pode estar lendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, 24 e 28. Então, de forma bem resumida, Jesus, Ele restaurou o homem e também vai restaurar um ambiente onde o Criador e a criatura vão poder viver em comunhão de forma eterna, ok? Deus abençoe você. Então, esse foi a nossa aula sobre restauração, a segunda parte
a restauração já de forma efetiva em Jesus e no Novo Testamento. Então nos encontramos no próximo vídeo. Deus abençoe.